Corinthians goleia o Atlético Goianiense dentro de casa pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um 3-0 no placar, que um 3-0 para mim é goleada, tá? É uma discussão que o pessoal tem bastante, mas para mim 3-0 é goleada e o Corinthians vence um jogo importantíssimo contra o adversário direto, né? A fundo, o último colocado na tabela, na estreia de Memphis, com uma atuação de brilho do Romero, com um ótimo jogo do Yuri Alberto, com o Garro brilhando mais uma vez, assim, uma tarde de festa, a tarde desse sábado pro Corinthians, com vitória, com estreia e tudo mais. Vamos falar sobre tudo isso, sobre a atuação e sobre essa vitória do Corinthians para cima do Atlético Goianiense. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, o panorama do jogo era uma final de Copa do Mundo, né? Mais uma final de Copa do Mundo para o Corinthians, não só por ser no Campeonato Brasileiro, mas por ser contra o adversário direto, e como eu disse no vídeo passado, né, como venho dizendo, os confrontos contra esses adversários, contra o Atlético Goianiense, que agora já foi, mas vai ter contra Criciúma, Vitória, assim, esses confrontos têm peso 1000, tem peso 10.000, são finais de Copa do Mundo realmente para o Corinthians na luta contra a zona de rebaixamento. Bom, sobre o jogo, cara, um primeiro tempo que a gente esperava, tá? Que fosse bem melhor do Corinthians, de mais imposição, de mais volume, de conseguir controlar as ações, mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Ao meu ver, foi porque o Atlético Goianiense veio para jogar, né? Não veio para ser uma retranca, não veio para empatar o jogo, até porque o empate também não resolve mais para o Atlético Goianiense. Ele está virtualmente rebaixado no campeonato e se ele quiser se livrar, é só a vitória daqui para frente, né? O empate não vai bastar, mesmo fora de casa. Então eles vieram para jogar, o que acho que não assustou o Corinthians, mas incomodou a postura, né? E o Atlético Goianiense estava conseguindo sair, o Corinthians estava errando muitos passos no primeiro tempo, não estava jogando bem, não estava jogando bem. O Atlético Goianiense estava bem mais confortável, estava conseguindo bloquear os passos do Garro, do Yuri Alberto, do Romero, assim, o negócio não estava fluindo no primeiro tempo. Mas aí vem a estrela, né? No primeiro tempo que o Romero teve as principais chances do Corinthians, não converteu. Ele teve um bom chute, né, da entrada da área ali, que passa raspando o lado direito do goleiro do Atlético Goianiense. Mas foi a única jogada que ele foi bem mesmo, bem. As outras jogadas dele tava chegando nele, ele não tava conseguindo dar sequência, tava fazendo um mau jogo o Romero, mau jogo, tá? Mas aí no último lance, último minuto do primeiro tempo, o Rodrigo Garro bate um escanteio que parece que bateu com a mão, né? Coloca na cabeça do Romero e o camisa 11 faz o gol, assim, para tirar todo o peso do time corintiano, que estava com peso sim, no jogo importante como esse, para dar tranquilidade para os atletas, para dar tranquilidade para a torcida também, que estava bastante tensa no estádio, e não só no estádio, né? Aqui em casa também estava muito tenso. E o Romero faz mais um gol dentro da arena, né? O que é esse cara dentro da arena? O que é esse cara dentro da arena? Vou falar sobre ele individualmente depois, mas aí o Corinthians vai para o segundo tempo muito mais calmo, né? Muito mais calmo, e logo no começo do primeiro tempo do segundo tempo já resolve o jogo, né? Numa jogada ali que a bola vai para o Roberto, ele toca de letra, tá? Vamos narrar fato a fato aqui, né? Ele faz uma tabela com o Garro lança ele sai contra dois defensores, um na costa e um na frente, ele dá um corte para dentro e o zagueiro cai, desmonta, né? Ele chega cara a cara com o gol e ele serve o Romero, foi solidário o Roberto, se ele chuta ali ninguém ia crucificar porque foi uma excelente jogada do camisa 9. O Romero vacila, né? Porque ele dribla o goleiro, mas perde o gol, chuta em cima do zagueiro, não poderia perder aquela chance. E o Yuri Alberto insiste na jogada, né? Busca lá, ganha do zagueiro de novo, faz o cruzamento de novo pro Romero, que aí finaliza muito bem, a bola toca no travessão, toca nas costas do goleiro do Atlético e entra 2-0 pro Corinthians com 9 minutos do segundo tempo. De sacar, jogadaça do Yuri Alberto, jogadaça do Yuri Alberto, 90% do gol foi dele, 90% do gol foi dele. Primeiro pelo lance criado, né, pela primeira oportunidade, e depois por insistir, ganhar de novo e dar o passe pro Romero ter a segunda chance para fazer o gol. O gol foi acreditado claramente contra pro goleiro do Atlético, mas jogadaço do Roberto, 90% do gol foi dele e 10% do Romero. E o Corinthians ali resolve o jogo, né? O Corinthians ali resolve o jogo porque 2-0 dentro de casa com o Atlético Goianiense sem conseguir jogar bem, né? Fez um primeiro tempo ok, mas o segundo tempo já toma o segundo no peito, né? Sem conseguir reagir. E ali praticamente mata o jogo. O Corinthians tem total controle das ações no segundo tempo, joga muito melhor, aí sim joga um bom futebol no segundo tempo, também por estar com 2-0 no placar. Logo na sequência o Roberto cria outra chance, né? Que ele sai cara a cara, serve o Bidu cruza pro Romero e o goleiro do Atlético faz uma grande defesa, poderia ser o terceiro ali.
Aí o Atlético tem uma chance, né? Uma defesa do Hugo Souza. Tem a entrada do Memphis Depay também, que dá um ânimo maior para a torcida e para o time também dentro do campo. Vou falar individualmente sobre ele depois. Mas aí aos 37 do primeiro tempo, que bola do Coronado, né? Que bola do Coronado. Ele sai de frente com 3 jogadores fazendo o facão ali, 3 opções de passe. Primeiro o Hector, depois o Memphis, e ele dá o passe mais improvável, mais difícil, e coloca o Garro na cara do gol pro camisa 10 fazer 3-0 pro Corinthians. Que golaço. Que golaço. Pela criatividade do Coronado, pela qualidade no passe, assim, que passe sensacional, né? Ele dá um gol pro Garro, e o Garro finaliza muito bem, nem titubeia na frente do goleiro, faz o 3-0 pro Corinthians, que ainda tem outras chances com o Memphis, né? Uma bola do Hector Hernandes, que entrou muito bem também, o espanhol, né? Se fala pouco dele, eu vou falar sobre ele também daqui a pouco. Mas ele dá um lindo lançamento pro Memphis, que finaliza de esquerda, até finalizou do jeito que deu, né? Não tinha muito o que fazer, o goleiro faz uma grande defesa, impede o 4-0, que seria o 4-0 com o Memphis, que seria a cereja do bolo, né? Completa, mas que não interrompe uma tarde de festa, uma tarde de sábado de festa pro corintiano, pro Corinthians, e na estreia do Memphis Depay, assim, sensacional, né? Sensacional. O Corinthians ele vinha desempenhando muito bem, né? Contra Flamengo, contra Botafogo, contra Fortaleza, contra Juventude. Desempenhou bem nessas últimas 4 partidas, né? Em uma não conseguiu o resultado, que foi contra o Botafogo. E nesse jogo contra o Atlético Goianiense foi diferente, né? Porque o Corinthians tinha que tomar o favoritismo, o Corinthians tinha que tomar a rédea da situação. No primeiro tempo sofreu, mas aí com individualidades resolveu o jogo, né? Primeiro com o Romero, depois com o Roberto, juntamente o Romero, depois o Coronado com o Garro para matar o jogo. E assim, é isso, cara. O jogo como esse contra o Atlético Goianiense não tinha que jogar bem, apesar de ter jogado bem no segundo tempo. Tinha que vencer. Tinha que vencer, né? E a gente fala sobre eu vi muita gente, na verdade, né, falando que seria uma goleada fácil contra o Atlético Goianiense dentro de casa, não sei o quê, porque é um adversário muito frágil. Eu vi muitas pessoas dizendo 3-0 que acertaram o placar, sim, mas o contexto do jogo foi totalmente diferente, né? Porque não é simplesmente você chega e ganha. Tem um adversário, né? Tem um adversário, e mais do que o adversário, é a própria pressão que o Corinthians botou sobre si pelo campeonato que fez até agora, né? Então, o Corinthians mesmo estava se pressionando, a torcida mesmo estava se pressionando, porque era um jogo de obrigação de ganhar. Não tinha aquela de, empatou, foi bom. Não, é vencer. 1-0, 5-0, 10-0, não interessa. Tinha que vencer. E venceu, e ainda conseguiu vencer bem, com um segundo tempo muito bom, criando chance. Poderia ter feito 4 com o Memphis, né? Poderia ter feito 5 também, contando aquela do Romero, que o Romero finalizou de cabeça e o goleiro fez a defesa. E assim, termina com uma festa mesmo para a torcida corintiana, um jogo para dar muita confiança para a equipe, para os jogadores. Agora, são 5 jogos, os últimos 5 jogos, 4 vitórias, né? Os últimos 3 jogos do Brasileirão são 2 vitórias e 1 derrota. É o início de uma recuperação que promete ser muito boa para o Corinthians, pelo desempenho e pelos jogadores que tem dentro do elenco. Bom, vamos lá. Sobre atuações, primeiro o Emiliano Dias, né, e o Ramon Dias. O Ramon Dias estava suspenso, então o Emiliano que estava no banco da comissão técnica para esse jogo. Ele desfez os 3 zagueiros, né? Eles fizeram 3 zagueiros, montaram uma equipe mais ofensiva, eu entendi também, por jogar contra o Atlético Goianiense dentro de casa. Achei que a equipe estranhou de começo não ter 3 zagueiros, tá? Mas 3 zagueiros é defensivo? Não. Eu tô dizendo pelo desenho tático do time. Eu acho que o time deu uma estranhada, né? De não conseguir, de não estar com só 2 volantes, que ter os alas mais apoiadores e tudo mais. Mas acho que montou, colocou em campo o melhor time que tinha para colocar mesmo. Melhor time que tinha para colocar. Martínez e Bidon. Bidon teve a oportunidade de novo como titular, né? De forma consecutiva. O Charles fez um bom jogo também. Assim, acho que eles montaram bem o time e substituíram bem também. Depois vieram Thales Magno, Hector Hernandes, Abde Carrillo, Memphis Depay e Igor Coronado, mas acho que montou bem o time e conseguiu sofrer quando tinha que sofrer no primeiro tempo e corrigiu bem o time para o segundo tempo para fazer um ótimo tempo aí e confirmar a vitória do Corinthians dentro de casa. Sobre atuações, o Hugo Souza teve 3 intervenções, uma mais difícil, né, no segundo tempo, que aí já estava com 2-0 no placar, o chute de longe que ele faz de defesa, mas participou pouco, e quando foi exigido foi bem, né, foi seguro. Da linha defensiva, o Fagner, cara, ele tem muito potencial para fazer bons jogos, né? Ofensivamente, é indiscutível que ele é melhor que o Mateuzinho. Ele dá cruzamentos, ele acha passe, ele faz jogar, assim, é um lateral muito inteligente ofensivamente falando, mas que defensivamente para mim ainda deixa a desejar, principalmente fisicamente, né?
tá abaixo o Fagner, mas vamos ver se ele consegue se recuperar, aumentar esse nível aí, porque tem potencial para mais. É um ídolo corintiano à toa, né? Não é um ídolo corintiano à toa, né? Não é um ídolo corintiano à toa. Da linha defensiva, o Gustavo Henrique e o Kaká não me convencem, tá? Não me convencem. Eles são seguros em alguns lances e inseguros em outros lances. Claramente, sem o André Ramalho, o nível da zaga do Corinthians cai muito, muito. Né? A gente tem um zagueiro confiável que é o André Ramalho e os outros 2 ou 3 rodam, né? Aí entre Gustavo Henrique, Félix Torres e Kaká. Acho o Kaká o mais confiável desses 3. Mas mesmo assim, deu uma vacilada, nossa, uma bobeada enorme que o atacante do Atlético Goianiense não conseguiu finalizar, finalizou em cima do Hugo, né? Mas assim, nenhum dos dois me passa tanta confiança assim. O Matheus Bidu fez um jogo discreto, mas ok, né? Claramente ele é melhor que o Hugo, o jogador melhor que o Hugo, tá melhor fase também. Fez um bom jogo o Bidu. O Martinez fez um baita jogo. A gente vai falar aqui sobre Coronado, sobre Garro, sobre Romero, sobre Yuri, sobre Memphis, mas para mim o Martinez foi um dos melhores em campo. É difícil falar que ele é o melhor porque o Garro deu uma assistência e fez um gol, né? Mas para mim é top 3 no mínimo que ele foi um dos melhores em campo. Assim, desarmou muito bem e consegue fazer jogar, né? Não é aquele volante pitbull que ele só desarma, que ele só destrói. Não, quando a bola tá no pé dele, não é que ele vai ser um super volante, não é que ele vai ser o Busquets, não é que ele vai ser o Rodri, mas ele sabe fazer a saída, facilitar a jogada para Bidon, para Charles, para Garro. Fez um excelente jogo o Martínez, acho que carimbando ainda mais a vaga de titular dele. O venezuelano ainda está nos seus primeiros passos no Corinthians, mas primeiros passos positivos, né? E mostrou o porquê nesse jogo contra o Atlético Goianiense vai ser muito importante para nós esse volante na sequência da competição. Quem eu não gostei foi o Bidon, né? Jogou meio tempo. Não gostei do jogo dele. Acho que pode ser o cansaço de 2 partidas seguidas, né? De ter estranhado porque fazia tempo que ele não engatava 2 titularidades assim. Mas não fez um bom jogo. Não, nada para você falar assim, puta merda, o Bidon não pode ser titular mais. Não, para mim é Martínez e Bidon. Indiscutível. Tá? Ou até o Bidon brigando com o Charles ali. Mas fez um jogo abaixo, o Bidon fez sim, mas nada. É normal, né? É um moleque. Querendo ou não, é um moleque jovem ainda, que vai oscilar sim, mas faz partidas no nível que a gente viu dele contra o Fortaleza, então um potencial enorme. Ao contrário do Charles, que fez um bom jogo. O Charles cada vez mais vem construindo bloquinhos, vem construindo moral com a torcida corintiana, vem fazendo bons jogos, vem fazendo boas atuações. Não é aquele super volante, não é aquele volante de super qualidade, mas é um volante que tem muita raça, muita entrega, se posiciona bem, desarma bem, consegue fazer jogar também, tá melhorando o desempenho, o Charles. E assim, o que falar de Rodrigo Garro? Né? Um jogo dificílimo, ele bota uma bola na cabeça do Romero no fim do primeiro tempo. Ele não estava jogando bem, tá? O Garro não estava jogando bem, assim como o Corinthians como um todo, né? Mas aí ele dá esse passe aí, né, pro Romero fazer 1-0 para tranquilizar todo o time e faz o 3-0, que é o gol de matar o Atlético Goianiense, né, de matar o jogo, de ter a certeza do resultado, ter a certeza da vitória dentro de casa, num lindo passo do Coronado. Mas, assim, o Garro, jogando bem, jogando mal, ele decide pro Corinthians, né? Peça fundamental para nós, o camisa 10 argentino. Na frente, o Romero fez um mau jogo até o gol, né? Até o gol. Tava dizendo sobre isso, né? Ele desperdiçou algumas oportunidades de bobeira, a bola chegou realmente nele no primeiro tempo e ele fez na última, né? E é uma coisa que eu falei no jogo contra o Fortaleza pro Yuri Alberto. Esses jogadores de frente que são finalizadores, Yuri, Hector, Memphis, acho que vai ser um nível diferente, tá? Mas tô tentando colocar todo mundo no mesmo bolo. Romero, esses finalizadores, até o Thales Magno, se eles não fizerem um bom jogo e fizerem gols, a análise deles vai ser positiva. Se eles fizerem um bom jogo e não fizerem um gol, principalmente o Roberto, a análise vai ser negativa. Ou vai ser abaixo do que deveria ser, né? E foi assim o jogo do Romero. Ele errou algumas chances, sim. Ele teve algumas tomadas de decisões erradas, sim. Mas 2 bolas que chegaram para ele, né? Ou pelo menos 3, né? No segundo gol. Ele fez. Ele fez. Claro que o segundo gol não vai sair do pé dele, porque foi marcado contra, mas ele que finalizou e finalizou muito bem. A bola tá com o travessão e não entra direto por um detalhe, né? Então, assim, e o que tem uma aura, o Romero, dentro da arena, né? É impressionante. Ele deu uma entrevista engraçada até depois, né? Que no time ideal ninguém escala ele.
Mas quem que joga no fim das contas, né? Porque o torcedor, nós, a gente acostuma fazer, o 11 ideal do Corinthians, a sua escalação ideal do Corinthians. E geralmente a gente não coloca o Romero, ainda mais agora, né? Com o Carrijo, com o Depay, né? Com o Memphis, perdão. Com o Hector Hernandes agora também chegando agora. Mas no fim é ele que tá jogando e ele que tá decidindo, né? É ele que tá jogando e ele que tá decidindo, mais uma vez o Romero sendo peça fundamental pro Corinthians. E o Roberto fez um excelente jogo. Excelente jogo. Até melhor que o do Romero, tá? E olha que o Romero fez um gol e praticamente fez o outro. Que partida dele. Criou jogo, arrancou, driblou, deu passe, fez tabela, fez pivô, ganhou na raça, ganhou na força, ganhou na vontade, teve qualidade também em determinados lances, né? No lance do segundo gol, o toque de letra que ele dá para começar a jogada é sensacional, no alto, né? No ar, muito difícil fazer aquele toque, para virar meme naquele passe ali, 2 palitos, né? Excelente jogo do Yuri. Eu acho que a chegada do Memphis ajuda ele em todos os sentidos. Em ter um companheiro de ataque, não sei se vai ser os dois, tá? Mas estou pensando aqui. Em ter um companheiro de ataque qualificado, da responsabilidade não ser do Yuri Alberto mais, tá? Porque a partir do momento que o Memphis pisa no campo, se o Corinthians perder, ganhar e empatar, os holofotes vão pro Memphis. E isso talvez seja bom pro Yuri, que é um cara que tem 23 anos de idade, né? E que sofre uma pressão absurda por ganhar o que ganha, por vestir a camisa nova do Corinthians, que tem que receber pressão mesmo. Mas acho que isso dá uma aliviada nele, a concorrência alivia ele, e acho que também pode motivar, né? Pode motivar dele falar, putz, eu tenho que jogar bola aqui para tentar estar pelo menos ao lado do Memphis, né? Tirar o lugar do Memphis não vai tirar, mas pelo menos estar ao lado do Memphis para uma possível dupla de ataque do Corinthians. Mais excelente jogo do camisa 9 corintiano. Dos jogadores que entraram, vamos lá. Thales Magno, Carrijo e Hector participaram um pouco, tá? O Hector até deu um excelente passe pro Memphis, né? Acho que é interessante ver esse espanhol voltando a ter condição física. Aí ele ficou um pouco ofuscado pelas contratações, né? Principalmente do Memphis, também para a posição dele. Mas acho que ele hoje é o terceiro centroavante, né? O terceiro camisa 9 do Corinthians, né? Atrás de Memphis e Yuri. Mas acho que é uma peça importante, ainda mais com o Memphis fora da Copa do Brasil, pode ser uma peça importante o espanhol, mas os três participaram pouco. O Coronado entrou muito bem mais uma vez. Assim, ele cada vez mais vem ganhando uma grife de titular do Corinthians, assim. Muito confiante. O passe que ele dá para o terceiro gol, assim, cara, coisa de craque. É coisa de craque. Ele ter a calma, ter a inteligência de ver a passagem do Garro, de achar o passe mais difícil e achar o passe, assim. Ele deu uma bola fraquinha que virou um pênalti pro Garro. E o Garro finalizou e fez o gol. Há muitos que dizem que ele tem que ser titular ao lado do Garro. Eu não sei, ainda preciso pensar, né? Tem Thales Magno nessa conta também. Tem o próprio Memphis nessa conta também. Tem o Romero nessa conta também, né? Acho que tem muita gente brigando por posição. Esse beneficiado é o Corinthians. A bronca aí é do Emiliano e do Ramon Dias. Mas assim, o Coronado vem crescendo de produção de forma absurda, né? Se ele tiver físico, é um cara que vai ser imprescindível para o Corinthians sendo titular ou vindo do banco. Mais uma excelente participação do camisa 77. E a estreia do Memphis Depay, cara. Memphis Depay estreou na Arena Corinthians com a camisa do Corinthians. Quem olhava o Corinthians no começo do ano brigando para não cair no Paulista, quem diria que era trazer um cara desse nível, né? E que time no Brasil tem a força para trazer um cara desse nível, com 30 anos, camisa 10 da Holanda, que acabou de jogar a Eurocopa, foi a semifinal, estando na zona de rebaixamento, né? Que time tem essa força? Não arrisco a dizer nenhum. Me arrisco a dizer nenhum. Na fase financeira que o Corinthians está, na fase futebolística que o Corinthians está, agora melhorou, claro, né? Mas ainda está no Z4. E trazer um cara desse nível pro resto da temporada. E assim, acho que a melhor notícia da estreia do Memphis, pro Memphis e também pro Corinthians, é que o Corinthians não precisou do Memphis para vencer. É até esquisito essa frase sair da minha boca, né? Mas é verdade, porque quando o negócio enrolou ali no primeiro tempo, quando o negócio ficou ruim, aos 40 do segundo tempo, que ainda não tinha saído o gol do Romero ainda, 0x0, eu só conseguia pensar, putz, esse cara vai ter que resolver na estreia. Esse holandês não vai ter tempo pra festa, não. Vai ter que entrar e fazer um gol. Vai ter que entrar e resolver. Porque o negócio tá complicado, é final de Copa do Mundo, é jogo do Brasileirão, é decisão e não vai estar, vamos entrar e ver o Memphis. Não é ver o Memphis, ele vai ter que entrar e fazer o gol, vai ter que entrar e resolver, ou dar um passe, ou gerar jogo, etc. Né? Mas aí saiu o gol do Romero,
no começo do segundo tempo saiu o gol contra, que é a jogada do Yuri com o Romero, e daí ele já entra com 2-0, né? Ele tá ali no lance do terceiro gol, mas a bola vai pro Garro. E o Corinthians não precisou dele para jogar, acho que até é bom para dar tranquilidade para ele, dá até um negócio tipo assim, esses caras precisam de mim sim, mas não é aquele negócio de agora, né? Agora o Corinthians melhorou de produção, o Corinthians vai dar mais tempo pro Memphis se recuperar fisicamente, mas daqui 2 jogos, né, basicamente, é São Paulo, agora no Majestoso, na semana que vem, ele tem que estar à disposição para ser titular do Corinthians, porque aí sim, dali para frente é com ele, né? Mas ele entra, demonstra uma qualidade técnica impressionante, né? Primeiro, 2 toques na bola, ele deixa o Romero em condições de fazer alguma coisa dentro da área, né? Ele faz algumas tabelas, se apresenta para jogo, ele faz bem o pivô, é muito forte, é muito rápido, né? Gira bem. Claramente ele está abaixo fisicamente, né? Claramente ele está atrás dos outros em questão de ritmo de jogo, e é normal, né? Faz acho que 1 mês e meio, 2 meses que ele não joga, que acabou a Eurocopa. Mas é um cara que vai agregar para o Corinthians, assim, que sensação maravilhosa ver um cara desse dentro de campo com a camisa do Corinthians, né? Com a camisa 94, o ano do seu nascimento. Muita gente com a faixinha, né? Com a testeira dele, que já tá vendendo na loja do Corinthians, mas assim, você vê que percebe que entra um clima diferente, um ânimo diferente, e olhar esse cara dentro de campo e você falar, cara, o que tá acontecendo? O Corinthians tá no Z4 e esse cara tá dentro de campo da arena, cara. Tá estreando. Acho que vai ser um cara importantíssimo pro Corinthians. Importantíssimo pro Corinthians. O problema é físico. Problema, né? É recondicionamento físico. E eu tenho muita confiança que ele vai resolver. Ele vai resolver ou ele vai abrir espaço para outros resolverem. Vai ser um cara fundamental para o Corinthians conseguir os seus objetivos. Primeiro, sair do Z4. E segundo, quem sabe conquistar alguma coisa, né? Na Copa do Brasil ele não tá, mas no Sul-Americano ele vai estar. Acho que já joga contra o Fortaleza também no meio de semana, né? Jogo de volta. Vai ter alguns minutos para chegar a 100% no Majestoso na semana que vem. Mas estreia interessante do Memphis, apesar de não precisar dele, é legal ver um cara desses dentro de campo, mostrando a técnica, mostrando qualidade e demonstrando vontade, né? Ele veio buscar a bola contra com os zagueiros, veio participar bastante, tocou bastante na bola, né? Apesar de pouco tempo dentro de campo. Mas assim, que sensação maravilhosa ver esse cara com a camisa do Corinthians. E bora lá. Bom, o Corinthians vence o Atlético Goianiense por 3-0, uma goleada dentro de casa, em dia de festa, de estreia de Memphis e tudo mais, como eu disse, numa atuação muito boa no segundo tempo. Ainda não sai da zona de rebaixamento, mas a situação melhora e muito, né? O Corinthians vai para a 17ª colocação, contou com uma derrota do Fluminense pro Botafogo. Obrigado, Botafogo. Obrigado, Fogão, né? A gente passa o Fluminense por conta dessa derrota do Flu e a nossa vitória fica a 1 ponto de sair do Z4, né? Fica a 1 ponto de Vitória, fica a 1 ponto de Criciúma, que estão em 16º e 15º. Tem o Grêmio ali com 29, tem o Atlético Paranaense ali com 30, tem o Bragantino ali com 31. Então o Corinthians, assim, se aproxima de muita gente, fica 1 ponto, 2, 3 pontos de vários times. Ah, mas esses times têm jogos a mais. Enquanto eles não jogarem, ganharem, eles não têm pontos. A pontuação aqui, filho, é 1 ponto atrás. Ou melhor, aqui é critério de desempate, né? Precisa para Criciúma, Vitória e Corinthians. Os 3 com 28. Então é um empate tira o Corinthians da zona. Ah, mas os jogos a menos, enquanto eles não ganharem, não significa nada. Né? Enquanto eles não jogarem, não ganharem ou pontuarem, etc., não significa nada. Mas assim, é um jogo que o Corinthians tinha a obrigação de ganhar e ganhou. Né? E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Os jogos que você tem obrigação dentro de casa contra os seus principais adversários ali, contra o Z4, tem que ganhar, tem que fazer os 3 pontos, sem mais nem menos, jogando mal, jogando bem. E contra os adversários maiores que estão numa situação mais confortável na tabela, que estão jogando mais bola, que estão um time mais arrumado, aí sim é tentar disputar, aí depende do jogo ser dentro de casa ou fora. O Corinthians ainda tem 6 jogos, se não me engano, dentro de casa, é uma quantidade boa para pontuar, né? Se ganhar 4, pelo menos desses 6, já alivia muito. Acho que o Corinthians tende a não cair, mas a luta ainda continua, é só mais um passo. Foi um passo importante contra o Atlético Goianiense, sim. Foi o primeiro passo do Memphis no Corinthians, que vai nos ajudar e muito. Então, assim, é uma tarde de festa, mas que tem que acabar a partir da meia-noite de domingo, que daí já é pensar no Fortaleza pela Sul-Americana, com uma grande vantagem. O Corinthians tem tudo para se classificar à semifinal, e pensar ainda mais no São Paulo na semana que vem, majestoso, aí sim, mais uma decisão pelo Brasileirão. Mas deixa aí nos comentários o que você achou dessa vitória do Corinthians. Primeiro, se você acha que 3-0 é goleado ou não é, né? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Mas deixa aí também o que você achou
da atuação do Romero, dos gols do Romero, da atuação do Yuri, da estreia do Memphis, do Garro decidindo mais uma vez? Deixa aí nos comentários e também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo.